Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e eu sou dona do IG Literário Uma Vida e um Livro. Resolvi trazer para vocês a resenha de um livro que eu acabei de ler, que é A Padaria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan, que foi um livro que me encantou e eu achei que super valeria a pena trazer aqui para vocês como o primeiro vídeo do canal. Mas falando um pouquinho mais sobre ele, ele foi lançado pela editora Arqueiro numa coleção chamada Romances de Hoje, que inclusive tem vários outros volumes. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem os outros também. E falando um pouquinho sobre a ficha técnica dele, ele tem 336 páginas, foi lançado, como eu disse, pela editora Arqueiro, escrito pela Jenny Colgan. Ele é do gênero romance, né? Apesar de ter várias coisas legais, ele joga muita coisa junto ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Ele foi traduzido pela Thaís Paiva e pela Stephanie Fernandes. E o nome original dele eu vou deixar aqui embaixo, caso eu fale errado ou algo do tipo, vocês podem me corrigir, mas é Little Beat Street Bakery, e ele foi traduzido aqui para o português para o Brasil como A Padaria dos Finais Felizes, que é como a gente conhece. Foi um presente, na verdade eu queria muito esse livro e eu acabei ganhando ele de presente, mas vocês podem encontrar ele na Saraiva, na Submarino e na Amazon, como eu já pesquisei, e eu vou deixar o link dessas lojas aqui embaixo para vocês contar um pouquinho sobre a história e dar também a minha opinião sobre o que eu achei, sobre todas as mensagens que o livro passa. A começar pela capa, que é uma capa muito bonita, me chamou bastante atenção, eu fiquei apaixonada por essa capa e por todas as outras dessa coleção, que é Romances de Hoje. É muito detalhe, é muito fofo, sério, vale a pena ter esse livro aí na casa de vocês. Aqui atrás, ó, ele tem uma mensagem da Jenny Colgan, o símbolo, né, do Romances de Hoje, que foi lançado. A capa, gente, é muito bonita, eu vou deixar na tela pra vocês. E ele também fala sobre, tem algumas opiniões sobre o que outras pessoas leram e o que elas acharam do livro aqui na inicial. E ele é basicamente impressionante, sério. A história dele é muito bonita, ela começa de uma forma bastante detalhista, sabe? Ela começa contando como era a vida da Polly, que é a personagem principal, antes dela ter vamos dizer, um recomeço na vida dela. Ela era casada, ela tinha uma vida perfeita, assim, entre muitas aspas, ela tinha muitos amigos, ela tinha um bom trabalho, um bom marido. Conta também que ela saía todo final de semana com os amigos, se divertir, tinha um carro do ano, seus móveis eram muito bonitos, sabe? Ela é bem assim, bem detalhista, você vai conseguir realmente, assim, entrar dentro da história pra conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Polly. Mas, como nem tudo é perfeito, acontece algumas coisas e o emprego deles, né, começa a cair um pouco, não começa a ir tão pra frente mais e eles chegam a falir. O que leva também automaticamente que o marido da Polly comece a brigar mais com ela, ser um pouquinho assim mais grosso, vamos dizer, não ter tanta paciência com ela. E aí eles acabam brigando muitas vezes, até que um dia ele vê ela procurando umas vagas de emprego na internet, já que eles tinham falido, e ele fica muito bravo, eles brigam bastante, e isso leva ela a ficar cada vez mais decepcionada, mais desapontada com tudo que ela estava vivendo, já que tudo já era tão difícil, já porque a empresa dele estava falindo e por tudo que estava acontecendo, sabe? Foram muitas emoções. Eles têm que vender a casa, vender o carro, toda a mobília da casa deles. E o marido da Polly, ele vai morar com os pais e ela, super independente, ela não quis morar com a amiga, a Querenza, que inclusive convidou ela pra morar, e nem com a mãe. Ela começou a procurar vagas na internet de casas pra alugar que fossem mais em conta e que ela conseguisse morar sozinha. Mas ela só encontrou mesmo um lugar super em conta e numa cidade, né, em Mount Auburn, que também não sei se é assim que se fala, vou deixar escrito aqui embaixo. E ela consegue ir pra essa cidade, mas é uma cidade super afastada, uma cidade bem pequenininha no interior e que não tem muitas pessoas, as pessoas são mais assim, mais acanhadas, mais na delas e ninguém apoia ela aí. A começar
começar que quando ela chegou lá, ela foi junto com a sua amiga Querenza, e ela chega lá e ela vê que a casa é totalmente muito velha, muito acabada, não tem nada assim de interessante na casa, a casa ainda pode colocar ela em perigo, porque a casa realmente tá desabando, tá tudo muito velho, sabe? Precisando urgentemente de uma reforma, coisa que ela não poderia fazer porque ela não tem dinheiro no momento. Todo mundo resolve ir contra ela, ninguém deixa ela, mas ela vai do mesmo jeito. Ela sente que ela precisa ir, que ela precisa daquilo, ela precisa de um tempo. Mas no começo ela vai assim, com a ideia de que seja temporário mesmo, que poucos dias depois ela já muda de ideia. E a história ela continua, eu não vou dar muitos spoilers, caso alguém ainda não tenha lido, eu não vou continuar contando, mas ela vai passar por muitas coisas, ela vai ter muitos aprendizados, ela decide ficar lá definitivamente, mesmo contra a ideia de todo mundo, vai acontecer muitas coisas, ela vai conhecer muitas pessoas, ela vai viver muitas coisas, muitas experiências, e isso tudo vai contar muita coisa pra vida dela, ela vai ter uma carga emocional muito diferente. Eu garanto que ao final do livro vocês vão estar tipo, meu Deus, que reviravolta, e como ela foi corajosa, né, de mudar a vida dela tão radicalmente, porque às vezes só assim a gente descobre o que realmente nos faz feliz de verdade. Vamos ao que nos interessa, que é sobre as mensagens que esse livro ele consegue nos passar. A primeira mensagem que ele passou é que, logo no início, ele incentiva as pessoas a saírem do comodismo, da vida rotineira, da vida por status. Porque a Polly, ela tinha uma vida que era considerada por todos perfeita. Ela tinha muitos amigos, ela tinha um marido, uma casa, um carro, um trabalho bom, eles saíam todo final de semana. E isso é um status, é uma vida muito rotineira, uma coisa que ela fazia toda semana era a mesma coisa, mas que era vista pelas outras pessoas como uma vida perfeita. Mas, às vezes, nem sempre isso realmente quer dizer o perfeito. Às vezes a gente é acomodado, às vezes a gente quer continuar naquilo simplesmente por status, mas a gente não para pra pensar que às vezes a gente pode ir para outro lugar, como a Polly fez, mudar totalmente de vida, sabe? Ser uma pessoa totalmente diferente, às vezes com algo tão simples, tão básico, mas realmente é aquilo que vai nos fazer felizes, sabe? Sair um pouco dessa rotina e desse comodismo de que todo mundo fala aqui pra você. Ter uma vida perfeita, você precisa ter tudo que a Polly tinha, mas na verdade não. Quando ela deixou tudo isso de lado, ela largou tudo pra trás, ela foi contra a vontade de todo mundo lá pra Mount Colburn, ela descobriu que lá ela era feliz de verdade, sem ter tudo aquilo que ela tinha antes, sabe? Desapegando totalmente desse passado tóxico que ela tinha, que ela não estava fazendo bem pra ela, não estava fazendo feliz pra ela. Então a primeira mensagem que o livro passa é realmente a incentivar as pessoas a sair do comodismo e dessa vida rotineira, de sair dessa vida de buscar simplesmente status. Às vezes a gente busca pra gente o que é bom para as outras pessoas. Por exemplo, o que vai ser bom, o que vai fazer uma outra pessoa feliz, nem sempre vai me fazer feliz. Eu posso ser muito diferente dela, e não é porque eu vivo perto dela, né, igual a Polly, ela vivia numa cidade grande, e todo mundo tem acaba tendo meio que essa vida rotineira, e ela achava que ela tendo isso, ela ia ser uma pessoa feliz, e ela buscava cada vez mais isso. Ela buscava continuar no seu emprego, continuar na vida que ela tinha, para manter o seu carro, a sua casa, o seu status, né, super bem com o seu marido, mas isso não era o que fazia ela feliz de verdade, sabe? Ela foi radical mesmo, ela foi rebelde, ela foi contra todo mundo. Mas somente fazendo isso, saindo desse comodismo, dessa zona de conforto, ela descobriu que ela seria feliz de verdade. A mensagem que esse livro passa que é meio assim ligado com a primeira que eu falei pra vocês, que a primeira mensagem que ele passou, é que você deve procurar encontrar alegria nas coisas simples da vida, sabe? E ele ainda dá vários tópicos aqui de coisas bem simples que fizeram ela feliz de verdade, por que não você? Sabe, por que não você encontrar felicidade nas coisas mais pequenininhas do seu dia? E você vai ver que a partir do momento que você conseguir captar essas coisas, sabe? E ver, nossa, eu fiz uma coisa tão simples, mas aquilo me fez tão feliz, você vai ser uma pessoa muito melhor, você vai ser uma pessoa mais feliz, literalmente, sabe? Então, no livro mesmo ele dá vários exemplos disso, sabe? Um deles é a companhia do Nile. Nile, ou Neo, não sei, é um papagaio do mar que resolve perseguir a Polly e no fim eles acabam virando amigos.
E só que isso fazia ela muito feliz, sabe? O simples fato dele estar lá, dele não poder falar com ela, mas o simples fato dele olhar pra ela e ela sentir que ele meio que tava entendendo por tudo que ela tava passando, aquilo fazia ela feliz, sabe? E o simples fato dele fazer alguma bagunça na cozinha da Polly, sabe? Fazer coisas desse tipo, bater na janela, o dia, sabe? Ficar relembrando o dia que ela encontrou ele. Então, tudo isso ajudou ela a levar as coisas de uma forma mais simples durante o livro. E essa é uma mensagem que o livro quer passar também. Enxergar as coisas boas por trás de tudo, sabe? Enxergar que as coisas mais simples às vezes podem nos fazer muito felizes. E um dos grandes exemplos, né, o exemplo do livro em si, é sovar pães. Ela era muito feliz sovando pães. Ela trabalhava antes, né, com o marido dela, num escritório, sabe? Com uma roupa social, um lugar com ar-condicionado, aquela coisa de status que todo mundo imagina, tendo um trabalho no futuro. E imaginam como perfeito, mas pra ela não. Pra ela sovar pão todo dia na padaria dela, mesmo que seja suando, ralando, dando duro, era o que fazia ela feliz de verdade, porque é uma coisa que ela gostava, sabe? Ela se encontrou ali naquele momento, ela se entregou para aquele momento. Sim, pode ser uma coisa muito tonta sovar pão, mas é uma coisa que fazia ela feliz. E ela se entregou àquilo e ela descobriu que ela podia ser uma pessoa muito melhor fazendo aquilo que ela gosta, que ela realmente gosta. Né? E vários outros exemplos, como morar numa casa velha só pra ter o simples, sabe? O simples prazer, o simples gosto de deixar tudo do seu jeitinho. E ali ela arrumava um dia arrumava uma coisa, outro dia arrumava outra. Teve dias que ela passou o dia inteiro tentando lavar a casa pra simplesmente deixar ela limpa, sabe? Do jeitinho dela. E assim foi passando o tempo. E ela se perdia no meio daquilo tudo, sabe? Porque são coisas muito, muito simples. E a gente pode ver o lado bom das coisas, sabe? Não só ver o lado ruim ou simplesmente deixar batido, que é o que muitas vezes acontece, né? Inclusive no livro tem umas passagens muito interessantes, eu vou ler uma delas pra vocês que inclusive eu grifei, que fala exatamente sobre isso, sobre enxergar a felicidade nas pequenas coisas. Ele tá na página 211, caso vocês queiram olhar de vocês. Ele fala que ela tava indo embora na casa de um amigo dela e começou a chover. E ao invés dela ficar triste, porque ela tava a pé e tava chovendo, ela aproveitou o momento. Já que eu estou na chuva, vamos me molhar. E aí ela fala que ela levantou os braços e deixou a chuva lavar seu corpo inteiro. Curada por completo da ressaca, começou a se sentir absurdamente livre e mais viva do que nunca. Ela diz também que ela berrou sozinha no topo da colina para a natureza ouvir. Em parte, Polly sabia que estava agindo de uma forma meio louca, mas em parte sentiu vontade de dar voz à loucura. Era mesmo meio louco, mas ali em cima não havia ninguém para vê-la. E era tão bom extravasar todas as frustrações dos últimos meses, céus, dos últimos anos. Pra você ver como são as coisas e, tipo, todos esses anos ela nunca pôde fazer isso, ela nunca parou pra pensar como isso seria bom pra ela. E naquele momento que ela gritou no meio da chuva, que podia ser uma coisa ruim, mas era uma coisa boa ao mesmo tempo, ela conseguiu libertar todo o peso, todas as coisas ruins que ela tinha vivido nos últimos dias, céus, nos últimos anos. Ela conseguiu libertar naquele momento. Acho que o livro quis nos passar foi sobre as amizades, porque a Polly, ela conseguiu muitas amizades ao longo do livro, ao longo de toda essa história, sabe? Ela conheceu pessoas totalmente diferentes do ciclo de amizades que ela tinha antes, sabe? Pessoas diferentes que trouxeram experiências diferentes para ela, que trouxeram coisas novas, aprendizados novos para ela, que fizeram ela viver novas coisas, sabe? Novas experiências mesmo. E cada pessoa conseguiu tocar ela de uma forma, porque, né, tem o exemplo da senhora Mansi. E ela é uma senhora, dona da padaria, inclusive, muito difícil de lidar no começo, mas conforme foi indo, a Polly conseguiu, sabe, chegar mais perto dela, realmente criar uma amizade com ela, sabe? Destruir essa barreira que nos impede de ter amizade com uma pessoa pelo simples fato de eu achar que ela é muito diferente de mim. Não, a Polly, ela arriscou, ela foi atrás, ela buscou aquilo que era novo, que era diferente. E ela viu que tudo isso fez muito bem a ela. Então essa é uma mensagem muito boa também, muito positiva que o livro passou, né? Ela conseguiu amizade com a senhora Mansi, com os pescadores, que foi uma trajetória, assim, uma passagem do livro muito legal, né? Ela conseguia essa amizade com os pescadores porque eles tinham uma vida totalmente diferente da dela, uma vida muito perigosa, uma vida nos mares, então
sabe? Tudo isso trouxe coisas muito positivas pra vida dela também, muitos ensinamentos, muitos aprendizados, né? E a amizade dela com Querendza, que começou desde o começo do livro, também foi muito positivo, eu achei, porque Querendza tava com ela lá desde a cidade grande, conviveu com ela e com o marido da Polly, e a todo momento, a Querendza, ela foi uma amiga verdadeira, ela esteve com a Polly até o fim. Ela também foi uma das pessoas que não concordou com a Polly dela ir pra Monte Polbearn, mas mesmo assim, mesmo a Polly ter ido, ela continuou indo visitar a Polly constantemente. Ela ligava, ela mandava mensagem, ela gostaria de saber como a Polly tava. Ela ia lá pra ver a Polly quando ela tava desanimada, triste, pra elas tomarem um bom vinho. Então eu acho que isso tudo, assim, elas sempre continuaram juntas e sempre continuaram se apoiando. E eu acho que isso foi muito válido para toda a história do livro, para construir cada camada dessa história, porque se ela realmente não tivesse a Querendza, o que seria do livro? Apesar que a Querendza também é muito engraçado, vocês vão se divertir muito com a Querendza. A gente vai para a parte final do nosso vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos positivos e os pontos negativos do livro. Eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês podem deixar aqui nos comentários, sintam-se à vontade, para deixar aqui se vocês concordaram, se vocês não concordaram, se vocês viram mais pontos positivos ou mais pontos negativos. Mas vamos lá. Os pontos positivos, o primeiro ponto positivo que eu acho que vale super a pena comentar aqui é que ela tem a Jenny Colgan, ela apresentou assim uma escrita pra gente, né? A gente conseguiu ter uma leitura muito acolhedora no livro, sabe? É uma leitura fácil de ler, de fácil entendimento, de fácil compreensão. E eu acho que isso conta muito, sabe? E, principalmente para quem tá começando a ler agora, isso é muito interessante, sabe? Você se sentir acolhido ao abrir aquele livro, ler certa história e você conseguir entrar dentro da história, sabe? Quando você tem um fácil entendimento, quando você consegue ali focar na história. Eu entrei na história e eu senti todas as emoções que o personagem sentiu. Aquele livro realmente, ele mudou alguma coisa na minha vida, sabe? Ele tem que ter um efeito na sua vida. Você não pode ler um livro simplesmente por ler. Ah, eu acrescentei mais um livro na minha estante. Não, isso não é válido. Todo livro ele quer trazer uma mensagem para você. E isso já puxa junto também a segunda mensagem que esse livro quis nos trazer, que é que ele traz muitas mensagens pra gente. Sério, ele traz assim, como eu disse, eu citei algumas, né, de amizades, de sair do comodismo, de ver alegria nas coisas mais simples, mas ele traz muitas outras que só vocês lendo, vocês poderão sentir na pele cada emoção vivida pela Polly e cada mensagem, cada trechinho, sabe, cada partezinha da história vai conseguir acrescentar na vida de vocês, de diferente e de novo, né? E também, já aproveitando para comentar os pontos negativos, inclusive tem mais um ponto positivo, que é o tão caprichado que, sabe, a editora Arcade, ela caprichou muito nessa edição dos romances de hoje. Sério, a capa, gente, é linda, é surpreendente. Eu amei muito a capa. Eu achei muito linda, muito fofa, sabe? Eu não via a hora de começar a ler o livro, e antes de ler o livro eu ficava olhando a capa lá, um bom tempo, de tanto que eu gostei, né? E sobre os pontos negativos do livro, eu achei que no final a autora, né, a Jenny Colgan, ela acabou dando uma dispersada um pouquinho, sabe? Eu achei um pouco isso, mas não sei, eu posso estar errada. Eu achei que, tipo, ela fugiu um pouco do que eu realmente esperava pro fim. Talvez eu tenha criado muita expectativa, não sei. Mas também, né, por exemplo, os capítulos eles começaram muito longos. Cada capítulo no começo tinha 10, 15 folhas. E aí chegou no fim, os capítulos começaram a ter 2, 3 folhas no máximo, sabe? Tanto que por dia eu conseguia ler vários capítulos no final. E no começo não dava, porque realmente os capítulos eram longos. Era, como eu disse no começo do vídeo, eram bem detalhados, contava sentimento por sentimento que a Polly estava vivendo, contava os pensamentos dela. Só que aí no final acabou que ficou muito pequenininho, sabe? O começo com aqueles capítulos longos e bem detalhados, e aí no final parece que ela teve um pouquinho de pressa para terminar a história e acabou passando meio que por cima de algumas coisas. Tanto que um outro ponto positivo é que ela passa pelos acontecimentos, acontecimentos importantes e de grande impacto que vocês vão ver no livro, algumas tragédias também, e ela não deixa muito explícito o que Polly sentiu diante daquele sentimento, porque eu acho que se ela tivesse deixado mais bem explícito isso, eu acho que talvez a história tivesse tomado um outro rumo, sabe? Porque você fica meio sem entender quais foram os sentimentos vividos por Polly, ou como ela se posicionou diante daquilo, porque
Foi essa a minha opinião negativa do livro, sabe? Eu acho que no final ela podia ter caprichado um pouquinho mais, assim como ela caprichou no começo. Porque a gente criou uma forte expectativa ali no começo, com tudo muito bem detalhado, cada sentimentozinho da Polly, e aí chega no fim você fica meio assim, sabe? Eu confesso que o fim eu não esperava. Não esperava, não fazia ideia de que o fim seria aquele, mas não por isso, sabe? Mas eu acho que assim, podia ter ficado mais bem explicado o fim e os capítulos eles podiam se conversar um pouquinho mais ali, entre o meio e o fim, sabe? Eu acho que podia ter uma conversação melhor, ter mais explicado os sentimentos da Polly, porque ela tratou muito superficialmente de acontecimentos muito grandes e que poderiam, sabe, na vida real poderiam ter mexido muito com Polly. E eu achei aquilo um pouquinho superficial, mas tudo bem. O vídeo de hoje foi isso, ele acaba por aqui. Mas podem deixar aqui nos comentários, sintam-se à vontade para comentar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, coisas que devem ser melhoradas. É o primeiro de muitos ainda que virão, eu espero melhorar e trazer mais conteúdo para vocês. Então, um beijo e até a próxima. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receber todas as notificações, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, eu conto muito com a ajuda de vocês. E se vocês estão vendo esse vídeo, acreditem que ele deu muito trabalho, ele foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês, então um beijo e até a próxima. Descobri que é muito difícil gravar um vídeo. Se eu fiquei meio assim automática, me desculpem, por favor. Não foi a minha intenção, mas eu prometo melhorar nos próximos. Mas sério, é muito difícil gravar um vídeo. Parabéns para os youtubers, porque é difícil.